Olá, meu nome é Camila Torres, eu sou psicóloga, sou professora universitária e terminei meu doutorado agora em psicologia social, tratando de alguns temas como psicologia e religião, psicologia e religiosidade. E hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que dá para a gente falar de morte com crianças? Dá para a gente discutir um assunto tão pesado quanto morte com crianças? É muito frequente que alguns pais nos procurem enquanto profissional, enquanto psicólogo e falem, olha, meu filho passou pela morte da avó, pela morte de algum dos pais, né? A morte de algum familiar próximo, de algum amiguinho, às vezes até do próprio bichinho que ele tem em casa, e os pais têm muita dificuldade de como tratar desse assunto, se é que ele deve ou não tratar desse assunto, né, com o filho. E é claro que esse assunto é um assunto que gera muita angústia para o próprio pai, para a própria mãe, e eles não têm noção de como fazer, e o que a gente acaba fazendo muitas vezes, e que acaba sendo um erro super comum dos pais, na tentativa de proteção dos filhos, é privar esses filhos da situação. Às vezes a gente vê um filho que está com a mãe doente, que está com o pai doente, e aí os avós querem esconder, não contam a história inteira. E a questão é que a criança está entendendo tudo que está acontecendo, ela está captando, a criança é muito esperta, ela percebe o ambiente, ela percebe as sensações, ela percebe as conversinhas de canto, os olhares, e ela está entendendo tudo isso que está acontecendo, e isso vai gerando muita angústia também para a criança. É claro que, de novo, né, é uma angústia para os próprios pais, é uma angústia para a própria família lidar com uma situação como essa. Mas é importante que a gente saiba que a criança pode sim lidar com uma situação como a morte, que é uma situação super difícil de ser tratada, de ser lidada. Dá para a gente discutir sobre morte com criança. E a orientação que a gente sempre dá do ponto de vista psicológico é: vamos ser os mais claros possíveis em relação a esse assunto. É claro que a gente não precisa dar os dados muito concretos para essa criança porque ela não tem condição de entender. Mas a gente pode falar a coisa na linguagem mais próxima dela. Importante que a gente não fique usando de metáforas ou que a gente use com menos frequência. Às vezes a gente diz assim para a criança: olha, a sua mãe, ela foi morar no céu, ou ela virou uma estrelinha no céu. Algumas crianças vão lidar com isso de uma forma muito concreta. Na verdade, as crianças vão lidar com isso de uma forma muito concreta, porque a criança está num período que tudo é muito concreto para ela, ela não tem uma capacidade de abstração muito desenvolvida ainda. E aí tem algumas crianças, e isso é recorrente, recentemente eu vi um caso de uma criança que teve medo de andar de avião, porque o avião passa pelo céu, e se o céu é o lugar onde as pessoas vão, para onde as pessoas vão quando elas morrem, eu não quero passar pelo céu, eu não quero andar de avião. Parece sutil, parece uma coisa exagerada, parece sei lá o quê, mas a questão é, essa criança ela acaba lidando de uma forma muito concreta e ela vai levar ao pé da letra aquilo que a gente está falando para ela. Dá para a gente dizer que a pessoa faleceu, dá para a gente dizer, dá para a gente responder as perguntas da criança. Às vezes ela diz, mas ele vai voltar? E a gente pode dizer que não vai voltar, a gente pode contar para a criança de uma forma real, de uma forma respeitosa e sem fazer muito alarde, mas também sem privá-las das informações reais que elas têm que ter. Às vezes a gente diz para a criança assim, olha, ele foi fazer uma viagem, e a criança fica com a expectativa de que quem vai viajar volta, e não volta nunca. A gente precisa lidar com isso da forma mais tranquila possível e da forma mais calma possível. É muito difícil lidar com um assunto como esse, e é claro que quando é difícil para os pais lidarem com esse assunto, talvez seja muito difícil de passar isso para os filhos. A questão é que a gente pode respeitar as crianças, a gente pode respeitar os adolescentes para que eles digam o que eles querem fazer, como eles querem fazer, as dúvidas que eles têm, porque eles já estão lidando com essa situação da forma como eles têm condições para lidar. Uma dúvida recorrente é: levo o meu filho para o velório? Levo o meu filho para o enterro? E a orientação que a gente sempre dá é: seu filho quer ir para o velório? Seu filho quer ir para o enterro? Tem crianças que não querem, tem crianças que dizem, olha, eu não quero ir. E talvez a gente possa respeitar isso em relação à criança. Agora, tem crianças que querem ir, tem crianças que querem se despedir, que têm um pouco de noção do que está acontecendo. É importante que a gente respeite isso, o espaço da criança. Às vezes os pais querem privar a criança e falam assim, não, vai ser muito sofrimento, vai ser muito triste. A questão é que todos os rituais
rituais de morte, todos os rituais de despedida, são rituais importantes para que todos se despeçam, inclusive as crianças. De novo, é importante que a gente tenha clareza e que a gente trate as crianças com respeito, sabendo que as crianças têm suas emoções, têm seus sentimentos, têm seus medos e estão também lidando com a situação da forma como elas podem lidar. Se você tem alguma história sobre isso, se você tem algum comentário sobre isso, comente aqui pra gente, a gente vai ficar muito feliz de ver sua história.